No vídeo de hoje eu vim falar para vocês dos maiores erros que eu já cometi e alguns deles ainda cometo, infelizmente, na minha preparação estudando para concursos de arquitetura. Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje eu quero falar para vocês dos maiores erros que eu já cometi e alguns ainda cometo estudando para provas de arquitetura. Eu recentemente fiz um vídeo aqui no canal falando de uma aprovação minha em primeiro lugar, né? E eu acho que nada mais do que justo também falar dos meus erros, o que eu fiz de errado, o que eu faço de errado ainda, porque já são quase 4 anos estudando para concursos, nem sempre estudando para concurso de arquitetura, mas então eu cometi muitos erros, também acertos, mas muitos erros e eu não quero que vocês também cometam. Eu já recebi alguns comentários falando assim, nossa, como você é inteligente, e não tem nada disso. Mesmo esses vídeos que eu faço aqui para o YouTube, eu aprendo demais. E para gravar um vídeo de 10, 15 minutos aqui para vocês, pode ter certeza, eles saem com 40... No começo do canal, então, eles saíam até com 1h30 para gravar um vídeo de 10 minutos. Agora um pouco menos, uns 40, 45 minutos. Ou seja, eu erro bastante, erro mesmo. E o primeiro erro que eu cometi foi não definir a minha área. Como assim? Como eu disse, no começo dos meus estudos para concursos, eu decidi que, assim, eu tinha acabado de me formar, né? Foi em 2016 que eu me formei, né? 2017 eu falei assim, não vou estudar para concurso, só que eu fiz uma análise e achei que concursos de tribunais estavam mais em alta e que concursos de arquitetura eram muito difíceis porque era muito específico e também tinham poucas vagas, além da remuneração não ser tão atrativa na maioria dos editais. Então, assim, vou estudar para tribunais e eu tinha a falsa ilusão que iria conseguir estudar para tribunais e quando saísse um concurso interessante na área de arquitetura, eu faria só com a base que eu tinha da faculdade. É óbvio que isso não deu certo e retardou muito, mas muito tempo a minha aprovação em concursos, né? Porque eu fiquei 2 anos nessa história de fazer concursos para tribunais e concursos para arquitetura. Não dá certo. Eu até acredito que você consiga mesclar 2 editais, desde que sejam da mesma área. 2 editais de concurso de arquitetura. Aí ok, ainda mais se você conseguir mesclar algumas matérias, né? Eu já falei isso para vocês em outros vídeos. Agora, estudar para tribunais, área policial, área de controle, e ao mesmo tempo querer estudar para arquitetura, para engenharia, isso não funciona, eu sou a prova viva disso. Mas daí, quando eu finalmente decidi, depois de 2 anos, não, agora eu vou focar em concursos de arquitetura, não vou fazer mais tribunais, vou focar naquilo que eu realmente me formei, que eu gosto, amo de paixão, que é a arquitetura. Vou focar nisso. Tá, comecei a estudar para concurso de arquitetura mesmo, já vai fazer uns 2 anos, e daí esbarro no meu segundo erro, que foi resolução de questões. Eu odiava resolver questões, eu ficava adiando essa resolução de questões, tinha medo mesmo de resolver, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal para você descobrir se você tem medo de resolver questões. Eu era uma pessoa que tinha muito medo porque eu não queria encarar os meus erros, né? Eu não queria entender que eu realmente estava errando aquilo, não queria saber. Eu estudava bastante, pelo menos eu achava que estudava bastante, né? Porque depois de um tempo eu fui entender que ler não é estudar, e daí chegava na hora de resolver questões, elas me mostravam o óbvio que eu não estava estudando da forma correta, e eu não queria ver isso, então eu não resolvia muitas questões quando resolvia, né? Isso também retardou demais o meu processo de evolução nos estudos. Então é uma dica que eu dou para vocês. Quando o pessoal fala, resolva questões todos os dias, resolva, mesmo no dia que você não for estudar, resolva questões, isso não é mito. Resolver questões é uma das formas mais eficazes de você conseguir evoluir no seu estudo. Então resolva questões, não faça como eu, que demorou muito, mas muitos anos para conseguir entender a importância da resolução de questões. Terceiro erro, não fazer resumos. Lá no meu começo de estudos para concursos, eu basicamente achava que ler era estudar, porque na verdade a gente não foi educado para estudar, a gente não sabe estudar, a gente aprende a estudar estudando para concurso, porque lá no ensino médio, lá na escola e até mesmo na faculdade, o que nos era passado era que você lia alguma determinada matéria, decorava alguma matéria e fazia a prova e boa. Mas para concursos isso não é suficiente, porque dificilmente você vai conseguir decorar
quase 3.000 páginas de uma apostila, que normalmente é o que tem um edital de concurso de arquitetura ou de qualquer outro concurso que você for fazer. Então não dá para decorar 3.000 páginas. E também não adianta você ficar lendo inúmeras vezes aquela apostila, porque isso não vai entrar no seu cérebro por osmose. Então é um erro muito grave. Você precisa fazer o seu material de revisão, que são os resumos. Daí você pode, através de resumo, flashcards, mapas mentais, o que você achar melhor, o que se adequar melhor à sua realidade. Mas você precisa ter o material base, que você vai ler uma, no máximo 2 vezes, e depois você, a partir disso, precisa fazer o seu material de revisão, que são os resumos, os mapas mentais e os flashcards. E basicamente o que eu fazia era o seguinte, eu pegava a apostila, né, montava uma apostila com todas as legislações e parte teórica que ia cair no concurso e ficava lendo várias vezes, não resolvia questões e não fazia resumo. Consequentemente, se eu não fazia resumo, eu também não fazia revisão, que é um outro erro muito grave, não revisar o conteúdo. Você tem uma coisa chamada curva de esquecimento, todos nós temos. E se você não revisa a informação que você leu, você tende a perder essa informação com o tempo. Então, mesmo aquelas situações em que você olha para aquilo que você está lendo e fala assim, eu jamais vou esquecer isso na hora da prova, acredita em mim, você vai esquecer isso na hora da prova. Então, revise. Quarto erro, estudar uma matéria apenas de cada vez. Como assim estudar uma apenas de cada vez? Eu pegava língua portuguesa, estudava todo o edital de língua portuguesa e depois começava a estudar matemática, e depois NBRs e por aí vai. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque quando você terminar o edital de língua portuguesa, você já não vai estar lembrando mais o que você estudou lá no começo. Mescle as matérias. Se você for estudar, pelo menos estude 2 matérias por dia. Então e de preferência que você coloque uma matéria que não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, língua portuguesa e depois você coloca NBR 9050, Lei 6766 e depois coloque norma 15.575, né, a norma de desempenho. Nunca coloque 2 matérias semelhantes, por exemplo, não vai colocar no mesmo dia para você estudar 6766 Estatuto das Cidades, porque são matérias muito parecidas. Então sempre busque mesclar as matérias para dar um choque de realidade no seu cérebro, tá? Nunca deixe de estudar mais de uma matéria, pelo amor de Deus, estude pelo menos 2, tá? O ideal eu acredito que sejam 3 matérias, mas se você te dispor só, por exemplo, de 2 horas de estudo, também você não vai colocar 3 matérias, porque você vai acabar vendo muito pouca coisa por dia de cada matéria. Então estude 2, mas sempre tendo uma matéria oposta à outra. E se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda demais a continuar crescendo aqui no YouTube e conseguir entregar um conteúdo cada vez mais qualidade para vocês. Então deixe o seu like aqui. E o meu quinto erro é estudar deitado. Como assim estudar deitado? É o seguinte, eu normalmente estudo à noite, porque eu trabalho de manhã e trabalho até umas 4, 5 horas da tarde. Então eu consigo começar a estudar lá pelas 5h30, 6 horas da tarde. E daí, quando eu estou com o edital aberto, eu estudava das 6 horas da tarde até umas 10, 11 horas da noite, né? E daí o que acontece? Eu já tinha acordado muito cedo para trabalhar e daí ficava cansado e falei assim, vou estudar deitado, né? E isso daí não funciona. É você deitar, daqui a pouco você já está deixando o livro de lado, a apostila de lado, o notebook de lado para dormir. Não funciona, ainda mais se você já trabalhou o dia todo. Então, por mais cansativo e exaustivo que seja, por favor, fique na cadeira lá e estude numa bancada de trabalho, na sua mesa, porque não funciona estudar deitado, pelo amor de Deus, principalmente se for videoaula, que é o próximo erro aqui que eu cometi, erro de número 6. Não é errado estudar por videoaula, tá? Eu sei que muita gente fala assim, não, tem que estudar para o PDF se você quiser aprovação, não pode estudar por videoaula. Não, eu acredito que não tem certo ou errado no preparo para concursos, tá? Tem aquilo que tem mais probabilidade de dar certo e outras coisas não. E a videoaula é o seguinte, ela é muito eficaz? Ela é muito eficaz, mas não para você vencer um edital inteiro estudando por videoaula. O que acontece é, videoaulas são extremamente longas e além disso você tende a achar que só com assistir a videoaula
vai te trazer o conhecimento infinito e você não vai precisar anotar nada. Isso é um erro gravíssimo. Mesmo assistindo videoaula, você precisa fazer anotações. E por isso que a videoaula ela é recomendada para alguns assuntos que você tem muita dificuldade de entender só com leitura. Por exemplo, eu prefiro estudar por videoaula matérias como língua portuguesa. Eu acho que eu preciso ter esse contato com o professor, e também raciocínio lógico e matemática. São matérias que, sinceramente, eu não abro mão de estudar por videoaulas, tá? Agora, outras matérias mais teóricas, eu consigo sim estudar por PDF, e isso agiliza muito a sua preparação para concursos. Por isso que dizem que o PDF é mais eficaz. Não é que ele seja mais eficaz, ele te toma menos tempo e você consegue reter a mesma quantidade de informação. Sétimo erro, procrastinar. Eu acho que esse é um erro que muita gente comete. Eu ainda cometo de vez em quando, não vou mentir, sou humano, cometo sim. Mas o que acontece? Como eu já falei para vocês, eu trabalho até umas 4, 5 horas da tarde, né? Quando eu começo a estudar lá pelas 6, 6 e pouco, normalmente nesse meio tempo, também lá pelas 8, 8 e meia, dou uma pausa para jantar. Então é inevitável que bata aquele cansaço e que você vai assim, ai, chega por hoje, né? E você estude menos horas do que você se propôs a estudar. Essa procrastinação eu acho que é inerente do ser humano, né? Mas é uma coisa que eu tento evitar ao máximo. Principalmente no domingo, porque daí no domingo eu não tenho desculpa, né? Porque daí eu não trabalho e daí eu fico enrolando, né? Eu falo assim, não, vou estudar 1 hora da tarde, tá? 1 hora da tarde, nada, quando eu vou estudar lá pelas 6 horas da tarde, quando estudo. Então, isso é muito grave. O ideal é que a gente consiga ter uma rotina de estudo, sempre no mesmo horário. Encare isso como se fosse um trabalho. Eu tô falando isso para você, mas eu tô falando para mim principalmente, tá? Encarar como se fosse no seu trabalho. No seu trabalho você sempre chega todo dia no mesmo horário, não chega? Então, no seu estudo para concurso também deve ser assim. Você precisa ter um horário. Ouviu, Felipe? Oitavo erro, não refazer a prova. Eu sei que quando você é reprovado em um concurso, a última coisa que você quer é olhar para a sua prova. Eu já fui reprovado em várias provas e eu tinha muita dificuldade em pegar a prova de novo para saber o que eu errei. Quer dizer, eu já sabia o que eu tinha errado, né, na hora da correção. Só que depois que não tem mais o que fazer, que o resultado já foi dado, você foi reprovado, eu queria esquecer aquela prova e partir para outra. Mas não faça isso, porque você só consegue aprender com os erros se você encará-los, né? Então você precisa, nem que seja depois de uma semana, mas você precisa sentar, analisar quais foram os seus erros para não cometê-los nas outras provas, né? Isso é básico, porém é extremamente difícil da gente fazer. E o último erro é comprar material de revisão. Eu sei que isso é um assunto polêmico, eu vou explicar, calma aí. O que eu estou dizendo com comprar material de revisão? Eu sei que existem vários materiais por aí na internet, no Instagram, de gente muito qualificada. Eu, Felipe, particularmente, acredito que existem momentos que você pode e deve comprar materiais de revisão. Material de revisão que eu estou dizendo é principalmente resumo, mapas mentais e flashcards, tá? Eu acho que existem momentos que você pode e outros momentos que você não deveria comprar materiais de revisão. O que acontece? O material de revisão são aquelas anotações que você fez com as suas dificuldades. E eu acredito que comprar isso quando você está começando a estudar para concursos é meio que inútil. Inútil porque é a visão de uma outra pessoa, são os erros de uma outra pessoa e não seus. Você precisa construir o seu material de revisão. Se você não fizer isso no começo dos seus estudos, fica muito complicado conseguir aprovação. Você pode conseguir o melhor material de revisão que tiver. Se você não é seu, se não foi você que produziu, é muito complicado que isso funcione para você. Porque as suas dificuldades não são as mesmas que a dificuldade de quem produziu, é diferente. Agora, existem algumas situações que eu acredito que os materiais de revisão são muito úteis sim, aqueles assim comprados, né? Por exemplo, se você estuda para concursos há mais tempo, se você já viu várias e várias vezes, você já produziu o seu material de revisão, mas você quer ter uma segunda opinião, você quer ver o que outra pessoa acha da mesma matéria, mas você já teve o contato inicial com aquela matéria, você já estudou, é o Estatuto das Cidades, é a 90/50, mas você já leu e reviu várias e várias vezes aquele assunto. Daí eu acredito que você até pode comprar um flashcards, um resumo, um mapa mental pronto, né?
Mas eu falo mais uma vez, eu acredito que seja indispensável que você mesmo produza o seu próprio material de revisão, porque isso acelera muito a sua aprovação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos e até o próximo vídeo!